Olá a todos, meu nome é Ilker, sou psicólogo e criador do canal Subjetividade Objetiva. O intuito do canal é pegar temas subjetivos e abordá-los de um modo objetivo. E hoje eu vou querer falar com vocês sobre um tema muito bacana, ao meu ver, que são as fases do desenvolvimento humano. Ora, e o que são as fases do desenvolvimento humano? Estamos falando, claro que de infância, adolescência, fase adulta e a fase do idoso. Importante frisar até que todas, absolutamente todas essas fases são importantes para aquilo que a gente pode denominar enquanto desenvolvimento humano, ok? Tanto a infância, quanto a adolescência, quanto a fase adulta e até mesmo os idosos tem um papel importante nessa construção do indivíduo. A gente pode começar primeiro falando da infância. A infância, ela é aquela fase onde o indivíduo internaliza boa parte dos traumas que ele carrega para a vida toda, tá? Então você que está assistindo aí, boa parte daquilo que você carrega hoje, muito provavelmente você aprendeu nessa fase, tá? Saiba disso. São muitos autores, né? São muitas figuras no campo da psicologia que abordam o tema, e até do campo da pedagogia também. A gente tem Vygotsky, a gente tem Piaget, a gente tem Erik Erikson, Klein, Anna Freud e o próprio Freud. São inúmeros, tá, gente? Muito provavelmente todo cientista que estuda essa parte humana aborda em um determinado momento desse campo a infância, até porque, né, é o raciocínio lógico, é o que a gente espera disso, né? Para a gente falar do ser humano, a gente precisa falar do ser humano enquanto todo, ok? Então, na infância, é muito importante, sim, que se tenha um ambiente saudável para se estabelecer esse desenvolvimento. E quando eu digo um ambiente saudável, gente, eu não estou falando da família doriana, sabe? De pai e mãe, não, tá? Eu estou falando de um ambiente onde se promova aquilo que a criança, que é, né, nessa fase, um ser de total dependência para si, né, para sobreviver, onde esse ambiente se mostre saudável. Isso não significa que os adultos não irão errar, não significa nada disso. Significa que o ambiente, mesmo com essa oscilação, vai se mostrar favorável para que a criança aprenda, se desenvolva, enfim, tá? Tem um fato interessante sobre essa fase. Vocês sabem qual que é a primeira palavra que a criança aprende? A gente às vezes acha que é mamãe, papai, né? Mas estamos errados. O nome da criança, negativo também. A primeira palavra que a criança reconhece é o não, né? Faz total sentido quando a gente para pensar nisso, no tanto de vezes que a gente repreende a criança, porque ela vai colocar o dedo na tomada, ela vai colocar alguma coisa na boca que não deve. Então são muitos nãos realmente, né, que a criança escuta. A infância, ela é, né, uma fase onde a criança aprende brincando, o mundo para ela é totalmente lúdico, realmente fantasioso, tá? Tanto que não é segredo nenhum, não há crítica para a criança, tá? De uma maneira objetiva, além dessa questão ambiental que eu trouxe para vocês, sendo de suma importância, é também pertinente que essa criança participe de um centro de convivência minimamente funcional também, tá? Então, é importante para a criança se relacionar com outras crianças? Poxa, muito, tá? Isso não só para criança, qualquer indivíduo. A gente se desenvolve se relacionando. Vocês gostando disso ou não, isso faz parte
do nosso desenvolvimento, tá? Precisamos nos adaptar com isso, inclusive. Enfim, então é muito importante que a criança brinque, é muito importante que a gente estabeleça. O Winnicott falava muito bem disso, que a gente estabeleça limites, tá? Então, não é interessante a gente suprir a necessidade da criança de uma maneira elevada, ok? É saudável que a criança se frustre também. É saudável que ela aprenda a lidar com essa frustração, tá? Porque isso pode repercutir não nessa fase, na fase da infância, mas isso pode repercutir muito na fase adulta, na adolescência, tá? Crianças que não aprendem a lidar com a frustração de uma maneira saudável, além de ficarem intolerantes e chatas pra caramba, porque elas ficam, né? E alguns de vocês muito provavelmente têm essa dimensão, ela acaba se tornando um adulto impaciente e que não consegue, em boa parte das vezes, iniciar e finalizar coisas, para vocês terem ideia, tá? Então, de um modo prático, gente, a fase da infância, ela é a origem realmente daquilo que a gente internaliza e carrega muito provavelmente para a vida toda. Passando da infância, chegamos à adolescência, ou fase, não é? É realmente nessa fase onde a nossa personalidade faz aquela oscilação constante, onde a gente se sente pouco pertencente a muito dos, né, ambientes em que a gente se encontra, tá? É realmente aquela fase onde o indivíduo precisa experimentar muitas situações e contextos para realmente se achar. É a fase onde o ambiente dele denota maior paciência, inclusive. E não é tarefa fácil, tá? Porque o adolescente, ele carrega algo que é muito perigoso na sua característica, que é, além da imaturidade, é claro, né? E da falta de crítica para lidar com a realidade, né? Onde ele enxerga de um modo cabível a ele próprio, né? Com arrogância, enfim, com prepotência. A gente pode utilizar dessas nomenclaturas, tá? Mas ele carrega também a característica que eu acho mais perigosa, que é a onipotência, tá? Que é aquela questão de achar que ele é invulnerável, que ele pode tudo, que ele, né, ele pode experimentar uma bebida alcoólica que tá tudo bem, ele consegue lidar com isso. Ele pode experimentar uma substância psicoativa que tá tudo bem também, ele consegue lidar com isso, tá? Então, essa é a fase onde boa parte dos indivíduos acabam se perdendo, porque é muito complexa. Ela envolve uma falta do que a gente pode dizer, de lugar de pertencimento para com o mundo, muito puxada, tá? Para o adolescente. Então, é importante que, para vocês verem por que é importante aprender a lidar com a frustração na infância, tá? Porque, volta atrás, para vocês mesmos quando vocês eram adolescentes, o tanto de frustração que vocês passaram nessa fase, muito provavelmente deve simbolizar hoje a fase da vida de vocês onde boa parte das frustrações foram experienciadas, tá? Não tô falando que a fase adulta não tem isso. Tem pra caramba também. Mas é na adolescência onde isso se inicia, tá? Então, se a gente não aprende na infância a lidar minimamente com o modo que a gente se frustra com o mundo, na adolescência a gente busca válvulas de escape para lidar com essas situações
que fazem parte do cotidiano, cara, certo? É a fase onde o indivíduo começa a desenvolver a sua personalidade, tá? A gente não nasce com a personalidade feita. O que a gente nasce, né, de essência, se chama temperamento. A gente já nasce com o nosso temperamento, ok? A personalidade, ela é desenvolvida com o decorrer dos anos. E é na adolescência onde essa personalidade vai pegando forma, tá ok? É, sim, uma fase que tem uma importância imprescindível para aquilo que tu é hoje e para aquilo que tu foi também, tá? Enquanto adolescente. Essa é a adolescência, ok? E aí, nessa fase, meus caros e caras, que com o passar do tempo dela, o adolescente ele vai se apropriando, né? É importante que ele adquira determinada autonomia, tá? Isso, na verdade, em todas as fases é bom exercer, tanto na infância quanto na adolescência, essa construção de autonomia que o indivíduo precisa para sobreviver, ok? Outro fator importante que um adolescente também precisa desenvolver é a própria dependência dele, ok? Ele precisa se tornar independente, tá? Razoavelmente, a gente pode perceber isso bastante, de um modo até cultural, nos americanos, na América do Norte, no caso. Somos americanos também, né? Mas estamos no Sul. Os americanos dos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê direto, em filme, inclusive, que quando o indivíduo vai para a faculdade, ele tem a tendência em sair de casa, tá? A gente viu isso, inclusive, até no Toy Story, num dos últimos. Eu não lembro se foi no último ou no penúltimo, que o Andy, né? Ele vai para a faculdade e ele sai de casa, tá? O Andy, um garoto ainda, cultural. Então lá eles já têm essa dinâmica, no caso, de ir exercendo essa independência, essa autonomia. E é importante que o adolescente também adquira isso para lidar com a próxima fase que ele vai precisar, tá? É importante que o adolescente tenha voz. Quando eu digo que ele tenha voz, que ele seja escutado, tá? O que ele quer fazer, como que isso está sendo construído, ok? Vou até partilhar aqui um exemplo para que vocês possam me entender de uma maneira mais prática. Eu fiz, uns anos atrás, um trabalho ali, atendendo profissionais, tá? Que haviam se tornado profissionais por conta do pai, da mãe, mas não era o que eles queriam fazer. Então, assim, eles acabaram se transformando em profissionais frustrados. E uma hora eu vou parar para falar de trabalho com vocês, e essa parte da psicologia no ambiente de trabalho, e vai ficar mais prático para que vocês entendam. Só que, o que eu quero trazer com isso? Se o adolescente não participa de modo ativo daquilo que ele está construindo para a vida dele, ele não vai se tornar o protagonista da história dele, ele vai acabar se formando o coadjuvante da história dele, tá? Ele vai estar acabando vivendo uma história que o pai e a mãe que quis para ele, mas e o que ele quer? Então é importante que isso seja priorizado nessa fase, tá? Que o adolescente tenha essa voz, esse lugar de fala no ambiente que ele convive, tá ok? Muito bem. Passamos a fase da adolescência, entramos agora na fase adulta, que é a fase onde nós estamos. Eu e boa parte de vocês, muito provavelmente, não é?
que temos que lidar com os nossos boletos e as nossas responsabilidades, que vão das responsabilidades profissionais para as responsabilidades individuais e até mesmo sociais. Então, é um mundo de responsabilidades realmente, e a gente quase não tem tempo para viver, cara. A gente tem muito tempo de sobrevivência, mas o tempo de vivências, ele acaba se tornando restrito em boa parte de nós, meros mortais, que estamos lidando com a nossa realidade, mundo afora, tá? É a fase onde, na teoria, é pertinente que a gente tenha crítica para lidar com a nossa própria realidade, as pessoas, para lidar com tudo que nos cerca. Por que eu digo na teoria? Porque, meus caros, hoje em dia isso não é um fato, principalmente aqui no nosso país. A gente está muito longe realmente de ter essa visão, né, essa leitura ótica de um modo crítico, progressista, vai. A gente está muito longe disso. E lidar com essa realidade de um modo automático faz com que a gente sofra de determinados tipos de transtorno mental de um modo, isso eu posso falar para vocês com propriedade, porque né, eu atuo num ambiente clínico. E realmente, os transtornos de ansiedade, mais do que os depressivos, tá? Inclusive, os transtornos de ansiedade estão muito mais presentes na nossa sociedade. Nos adultos, principalmente. Porque muita coisa, infelizmente, nesses adultos que eu acompanho, foram privadas, né? Eles realmente pularam, digamos assim, algumas fases do desenvolvimento que eram pertinentes para que eles tivessem, e eles estão, infelizmente, colhendo as consequências disso, tá? Óbvio que a gente não está falando de nada que seja irreversível, né? Mas a gente precisa de uma atenção estatal, municipal, voltada à saúde mental para essa demanda, que infelizmente a gente não tem. E é por isso que eu digo que a gente está longe, né, de se desenvolver de uma maneira progressista. É nesse sentido, tá, gente? Voltando. A fase do adulto é a fase onde a gente já está com a nossa personalidade pré-moldada, não significa que ela ainda não sofra modificações. Ela sofre sim, tá? De novo, a gente só para de se desenvolver quando a gente morre, ok? Então a fase do adulto, ela carrega essas responsabilidades, essa crítica e por mais que a gente já tenha nossa essência em personalidade ali pré-moldada, a gente ainda continua se desenvolvendo. Então é muito importante que a gente estabeleça para lidar com essa fase convivências sociais, tá? Não é interessante que a gente se prive disso em fase alguma. Invista em estratégias terapêuticas para a nossa realidade, ou seja, o que tu gosta de fazer, meu amigo? Além de trabalhar, né? É um exemplo. Precisa ser investido nisso, tá? Para o seu próprio bem, para a sua própria saúde, para o seu próprio desenvolvimento. Então, a fase adulta, de um modo geral e prático, ela carrega esses subtópicos que eu trouxe para vocês. A fase do idoso, essa é a fase do ressignificado, meus caros. Por quê? Quando a gente fala que a fase do idoso chegou, ele passou por todas essas fases que eu narrei e com a fase, né, da terceira idade, muita coisa foi se perdendo, locomoção, cognição foi ficando mais lenta, enfim, é uma fase onde as perdas começam a acontecer, tá? A gente não tem mais a disposição que tinha anos atrás, a gente já está aposentado,
daquilo que a gente exerceu durante anos, muito provavelmente. Então, o nosso lugar social, inclusive, ele era outro anos atrás, né? Ele era, por exemplo, eu era um dentista, né? Hoje eu estou aposentado, sabe? Então, o idoso, ele também continua se desenvolvendo, mas é preciso que muito seja ressignificado. O lugar social dele precisa ser ressignificado. Antes ele era marido, se transformou em pai, um exemplo. Agora ele é avô, tá? Então esse lugar social, ele precisa desse ressignificado para a própria saúde mental do indivíduo, tá? Então, porque é idoso, ele não pode fazer nada, ele tem que ficar encostado, ele não... Não, tá errado, tá? Óbvio que dependendo daquilo que o idoso possuir, óbvio que vai ficar mais difícil dele se locomover. Não tô falando para você pegar o cara e falar para ele correr uma ação silvestre, cara. Não sei que ele tenha preparo para isso, né? Mas eu tô falando de atividades que ele goste de fazer. Se ele gosta de música, se ele gosta de leitura, sabe? Do que ele gosta, tá? A parte da independência para ele também vai ser importante, ok? Então, é a fase onde, infelizmente, a gente tem uma crítica hoje social bastante ruim, tá? Para lidar com os idosos, né? Eles realmente são excluídos de bastante situações. Está buscando mudar isso com o passar do tempo, mas ainda estamos engatinhando, tá? Então é importante que o idoso se reestabeleça enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto singularidade, tá? Que ele tenha, assim, lugar de participação social, que ele tenha, assim, lugar de fala. É muito importante que isso aconteça. Tá ok, gente? Bom, acho que de uma maneira prática e objetiva, as fases do desenvolvimento humano, de um modo sucinto, envolve um pouco disso que eu falei para vocês, ok? Caso ainda fique dúvida ou vocês queiram comentar com alguma coisa, estarei aqui. Obrigado e até a próxima.